Fala pessoal, tudo ótimo? Estamos juntos aqui para mais um dia de conversa sobre o livro Poder Subconsciente. Eu fiz esse compromisso com você de durante 20 dias, nesse período de quarentena, a gente está junto conversando sobre esse livro. São 20 capítulos, então um capítulo por dia, tá certo? Só falar para vocês aqui o porquê do boné. Obviamente não está fazendo sol aqui, mas como a gente está em quarentena, porque eu tinha esquecido de fechar aqui. Agora me falem se está tudo bem no YouTube. E uma outra coisa, tá, gente, com relação ao áudio, se você estiver ouvindo aí, tá caindo uma chuva louca aqui, começou a chover tem uns 15 minutos, tá chovendo bastante, então se porventura tiver alguma coisa aí no áudio é por causa da chuva também, tá? O pessoal aqui falando que o áudio está com problemas, é porque eu não tinha feito o que precisava fazer aqui antes, agora acredito que já está ok. Beleza, o pessoal falou que está ok, maravilha, gente. Então, vamos começar aqui mais um estudo aqui do livro. A gente está no capítulo 5, que é Curas Mentais em Tempos Modernos. Só antes, para avisar aqui você que está no YouTube, esse estudo a gente está fazendo ele todos os dias às 15 horas, Às 15 horas. Só que hoje não foi possível, porque eu estava participando de um treinamento ao vivo e começou 1h e foi até 3h30, então não foi possível. E eu aviso isso tudo lá no Telegram. Então o pessoal do Telegram sabia que ia começar aqui às 4. Se você ainda não faz parte do grupo, tem o link aqui no YouTube. Aí, se você estiver no Telegram e quiser fazer parte, vá lá no YouTube, pega o link lá para participar do canal do Telegram. Tem os avisos e tem também os resumos do que a gente conversa aqui nos nossos encontros, beleza? Então, sobre esse capítulo, Curas mentais em tempos modernos. Ontem a gente conversou sobre curas mentais em tempos antigos. Então, mostrando que esses princípios aqui, relacionados ao poder subconsciente, é usado há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás. Aqui citou, por exemplo, alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas ontem, mencionou isso. Mencionou como que outras pessoas lá em 1400, 1500 já faziam curas de pessoas seguindo exatamente esse princípio que a gente está conversando aqui, tá? E agora vai falar aqui de numa perspectiva mais atual. Nesse capítulo, ele vai... Eu até falei sobre isso ontem, Esse livro é um livro que usa muito da repetição, da ênfase. Então, fala muitas vezes, até às vezes de forma repetitiva, mas o objetivo é exatamente dar para você fixar a mensagem. Nos capítulos 1 e 2, praticamente tudo relacionado vamos dizer assim, a essência do livro está aqui nos capítulos 1 e 2. Depois, ele vem com um turbilhão de exemplos para você fazer, para realmente fazer entender e assimilar melhor, como que eu pego esses conceitos aqui do capítulo 1 e 2 e aplico na prática. Os próximos, os demais capítulos são especialmente para isso, tá certo? Beleza, então aqui está tudo certo. Então vamos lá, eu separei alguns trechos aqui, assim como nos encontros passados, para a gente ir conversando. Tem um trecho aqui em específico que a gente vai conversar, fala de fé subjetiva e o que isso significa. Bem interessante, gente. Bem interessante. Mas vamos lá. Começando aqui no começo, um trecho aqui, olha. Reforçando, como disse, reforçando o que a gente já conversou nos outros dias. O que é cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós. E a todas a resposta é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas, e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Olha só, aí já vai entrar num ponto aqui que pode ser que chateie um pouco, mas faz sentido. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Diz um velho ditado: o médico trata e Deus cura a ferida. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa jamais curou alguém. O médico trata, o ditado aqui diz, o médico trata e Deus cura a ferida. Então, existem relatos de pessoas que, por exemplo, até hoje em dia, a pessoa vai numa determinada igreja e fala: nossa, lá eu recebi a cura do pastor tal.
Não foi o pastor tal, foi a fé da própria pessoa que fez ela curar. O pastor tal induziu ela em estado hipnótico, ela nem, às vezes nem tem noção, e obviamente que ele nem vai falar em estado hipnótico, e muitas pessoas, você falar hipnose, a pessoa sai correndo, ela acredita que é uma coisa do diabo, alguma coisa assim, e a pessoa pode ter alguma cura daquele processo ali. Se você não aceita isso, tá tudo bem também, beleza? Continuando aqui, olha. Aí tem umas outras partes aqui que só repete o que foi falado no capítulo anterior. Aí vamos lá, olha só esse trecho aqui que interessante, olha. Um subtítulo diz assim: a terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida das mentes conscientes e subconscientes. Olha só, eu vou ler aqui o trecho todo e depois vou conversar sobre ele aqui com você. Na teoria da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou imagem mental ao subconsciente, ao vivenciar a realidade do estado presumido. Permanecendo constante na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido, específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo alojados na mente subconsciente. Vou reforçar isso daqui. Vamos reforçar isso. Sabemos que o nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, aí tira a questão da doença, qualquer problema, deve ter sido causado por pensamentos negativos carregados de medo alojados na mente subconsciente. Qualquer problema que tenha começa na mente. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente. Lembramos a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os estados anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a dissolver-se. A recordação dessas verdades combate e finalmente derrota as crenças errôneas. Damos graça pela cura que sabemos que virá. O que é damos graça? Agradecemos. Tá? Como eu falei aqui nos estudos passados, esse livro é de 1960, então o português dele às vezes nem é tão preciso assim. E, gente, só uma coisa que deu um pique de energia aqui agora, se porventura caiu, aconteceu alguma coisa, como eu já disse, está caindo uma chuva aqui, então se tiver qualquer problema técnico é por isso, beleza? Então vamos lá, damos graças ou agradecemos pela cura que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até que nos sentimos orientados, após um intervalo, a voltar a orar. Enquanto oramos, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas, ou admitir por um segundo, ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, que libera o poder curativo. Então, o que quer dizer? Enquanto oramos, o que é o enquanto oramos? Né? Não é uma oração como a gente acostumou, como a gente aprendeu a fazer, uma oração de pedido. É uma oração de agradecimento. É uma oração de agradecimento, uma oração de muito obrigado por já estar acontecendo. Depois que você está nesse processo de agradecer, tá aqui, recusamos-nos a conceder qualquer poder às condições negativas, ou admitir por um segundo ao menos que a cura não ocorrerá. Ou seja, aqui está falando de cura física, mas isso é para qualquer coisa. Eu estou passando por uma situação. Qual é o jeito de eu sair dessa situação? Agradecendo por já ter saído, sentindo que já saiu. E meio que essa é a parte, né, que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é desprezando as aparências. Desprezando as aparências. Então, mas vamos falar, eu estou fazendo isso aqui para a questão financeira, né? Eu estou agradecendo por um dinheiro, mas eu estou vendo as contas atrasadas. É você conseguir desconsiderar o que você está vendo. Não que você não vai fazer nada com relação às contas atrasadas. Não, você vai fazer o que for possível. Mas você vai desconsiderar o máximo que for possível
as contas atrasadas. Se isso não fizer sentido para você, continue acompanhando aqui que em algum momento vai fazer sentido. Porque quando fala uma coisa dessa, pode parecer que está sugerindo dar um calote, né? Não é isso. Se não fez sentido ainda, continue acompanhando aqui que em algum momento vai fazer sentido. Beleza, então, esse trecho, vamos ver um outro aqui. Aqui, ó, esse que eu falei com você no início, né? A fé subjetiva. E o que significa? A mente subjetiva, o subconsciente do indivíduo, é tão suscetível ao controle da mente consciente ou objetiva quanto à sugestão de outra pessoa. Segue-se que, qualquer que seja a nossa crença objetiva, se nós internalizamos a fé, ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão. E o nosso desejo se tornará realidade. Deixa eu ler isso de novo aqui, que como a chuva aumentou, eu mesmo acabei me perdendo aqui. Peraí. Vê esse trecho aqui de novo. Segue-se que, qualquer que seja a nossa crença objetiva, ou seja, crença consciente, aquilo que eu acredito, se nós internalizamos a fé ativa, você vai entender daqui a pouco o que significa o ativa ou passivamente, tá? Se eu faço isso ativa ou passivamente, a mente subconsciente será controlada pela sugestão e o nosso desejo se tornará realidade. A fé necessária nas curas mentais e na natureza puramente a fé necessária nas curas mentais é de natureza puramente subjetiva. E a maneira de conseguir isso é pôr fim à oposição ativa da mente objetiva ou consciente. Eu vou continuar lendo aqui que eu vou te explicar isso aqui daqui a pouco, né? Porque fala ativa, objetiva, consciente. Calma. Para que ocorra a verdadeira cura do corpo, evidentemente, será muito melhor que as mentes consciente e subconsciente estejam em estado de aceitação completa da fé. Essa condição, porém, nem sempre é essencial. Esse é o ponto importante. Olha. Podemos entrar em estado de passividade e receptividade, relaxando mente e corpo e mergulhando em estado de sono. Nesse estado de modorra, ou estado de sonolência, o estado de passividade em que nos encontramos nos torna receptivos a agravações da mente subjetiva. Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui porque senão vai ficar complexo. Quando ele fala estado de passividade, é estado de sono, estado de sonolência. Tá? O que quer dizer? Ele fala que, olha, para que ocorra a cura do corpo, será muito melhor que as mentes conscientes e subconscientes estejam em um estado de aceitação completa de fé. O que é isso? Vamos colocar aqui para objetivos práticos, objetivos financeiros, por exemplo. Cara, eu tenho um objetivo financeiro. Eu tenho o objetivo, né, de prosperar financeiramente. Só que na minha mente consciente, está aqui, dívida, cartão de crédito, enfim, conscientemente, eu tenho dificuldade em colocar essa ideia de prosperidade na mente. Quando você tem dinheiro, é muito fácil, por exemplo, a minha mente consciente a minha mente consciente e subconsciente é uma mente próspera. Então, para eu colocar uma ideia no meu subconsciente relacionada à prosperidade, é muito fácil, porque a minha mente consciente já é próspera. Só que quando você está no estado de escassez, a sua mente consciente está na escassez. Né? A sua mente consciente. Então, existe um desnível. A sua mente consciente está na escassez, logo a subconsciente também. E você quer fazer com que a sua mente subconsciente tenha pensamentos, né, e sentimentos aqui de abundância. Só que a sua mente consciente está aqui em uma mentalidade de escassez, para dificuldade. Como que você pode colocar esse sentimento ou pensamento de prosperidade na mente subconsciente estando em estado de sonolência? Né? Então, quando você está em estado de sonolência, tem alguns vídeos que eu explico sobre isso. Né? Nível de estado cerebral. No momento que a gente está agora, a gente está em estado cerebral beta, estado alerta. A gente está alerta, 100% alerta. Diminuindo o seu estado cerebral, estado teta, por exemplo, né? Por isso que existe o Theta Healing, muitas pessoas conhecem o Theta Healing, que é o quê? Você entra no estado cerebral teta, ou seja, você está em transe, você está acordado, mas não está, assim, é como se não tivesse. Você está acordado, mas está ali sonolento. Nesse momento, a sua mente consciente, o nível dela baixa. Logo, você consegue colocar ali afirmações, né, e colocar uma ideia no subconsciente. É isso o que os hipnólogos fazem. Né? Ele te coloca no estado de relaxamento
e faz sugestões no subconsciente. Então é isso que ele está dizendo aqui. Outra forma de fazer isso, é a forma que eu faço, por exemplo, é através dos áudios, né? Áudios subliminares. Então, nesse momento, quando você usa áudio subliminar, mesmo quando você está consciente, aquilo consegue entrar na sua mente, porque é subliminar. As palavras são faladas ali de forma embaralhada. Mas, basicamente, é isso que ele quis dizer aqui. Tá? Então, para deixar claro, como falou aqui, o que é o ideal? É que você conscientemente consiga, nesse exemplo que eu estou falando aqui, conscientemente consiga sentir prosperidade. Quem tem dinheiro consegue sentir prosperidade, conscientemente. Logo, subconscientemente também. Então, por isso que falo, a quem tem mais será dado. Eu sempre falo isso, a quem tem mais será dado. Por quê? Ao que tem, ele sempre tem, o que tem sentimento de prosperidade. Logo, ele sempre vai ter. O que não tem, se ele não souber isso aqui que a gente está falando, não souber aplicar, ele vai ter sempre pensamento de escassez, sentimento de escassez, e a escassez sempre vai ser a realidade dele. Fez sentido? Fez sentido? Pode ter ficado um pouco complexo aí. Se não fez sentido, depois quando terminar aqui, você volta, assiste de novo. Continuando aqui. Olha só, aí ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo relacionado a isso que eu falei aqui agora. Certa vez, aí o Joseph Murphy falando. Certa vez uma pessoa me perguntou como foi que eu fiquei curado com o pastor fulano de tal. Quando ele me disse que não há essa tal de doença e que a matéria não existe, não acreditei em uma única palavra que ele disse. Achei que ele estava insultando a minha inteligência. Ainda assim fui curado. Como que isso pôde acontecer? E aí o Joseph fala. A explicação é simples. Ele foi acalmado com palavras tranquilizadoras, instruído a entrar em um estado de absoluta passividade e a nada dizer nem pensar por algum tempo. O pastor tornou-se também passivo. De forma tranquila, calma e insistente, durante meia hora, disse a esse homem que ele iria ter saúde perfeita, paz, harmonia e completude. Ao fim de meia hora, o homem sentiu um imenso alívio e recuperou a saúde. É fácil compreender que a fé subjetiva dessa pessoa tornou-se realidade devido à sua passividade sob tratamento e as sugestões de saúde perfeita que foram transmitidas à sua mente subconsciente. As duas mentes subjetivas estavam, naquele momento, em estado de comunhão. Então, o que você pode tirar desse trecho que a gente conversou aqui? É mais fácil você reprogramar sua mente, você usar o poder subconsciente em estado passivo, ou seja, em estado de sonolência, em estado de relaxamento. Tá certo? Só ver uns comentários aqui. Legal. Pessoal agradecendo pelos áudios. Agradecer a Tânia falando que ajudei. Que ótimo, Tânia. Fico muito feliz com isso. Gente, só reforçando, tá? Se o áudio tiver algum problema, é por causa da chuva. Infelizmente, não há o que fazer. Tá chovendo bastante aqui. Beleza? Então, o que a gente pode tirar desse trecho? É mais fácil você fazer esse processo em estado de passividade ou relaxamento. Agora, deixa eu ver se a próxima aqui é a última parte que a gente vai conversar. Não, tem uma outra parte ainda. Mas essa parte aqui vai falar sobre como você pode usar esses princípios aqui que a gente está conversando para uma outra pessoa. E olha só, significado do tratamento à distância. Suponhamos que, enquanto mora em Los Angeles, você recebe a notícia de que sua mãe, que reside em Nova York, está gravemente doente. Seu primeiro impulso é deixar casa e trabalho e correr para ela. Mas e se isso não fosse possível? Você renunciaria a qualquer esperança de emprestar a força de sua fé ao processo de recuperação dela? Não. Conquanto não possa estar fisicamente presente, suas preces ainda assim a ela chegariam. E é o Pai interno que faz a obra. Só há uma única mente criadora. A lei criadora da mente está à sua disposição. O que você tem que fazer é induzir a vivência interior de saúde e harmonia em sua mente, e a resposta será automática. Essa materialização interior, atuando por meio de sua mente subconsciente, agirá por seu lado sobre a mente subconsciente de sua mãe. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da única e universal mente subjetiva.
põe em movimento uma lei do aspecto subjetivo da vida, que se manifesta pelo corpo de sua mãe como cura. No princípio da mente não há nem tempo nem espaço. A mesma mente opera por intermédio de sua mãe e de você, onde quer que vocês possam estar. Na realidade, não há tratamento à distância em comparação com o tratamento presente. Você não tenta enviar pensamentos ou manter um pensamento. O tratamento que você faz é um movimento consciente do pensamento. Tornando-se consciente dos aspectos de saúde, bem-estar e relaxamento, esses aspectos ressurgirão na vivência de sua mãe. Os resultados se seguirão automaticamente. O que quis dizer tudo isso aqui? Você pode pegar esse princípio e usar para outras pessoas. Você pode pegar esse princípio e usar para outras pessoas. E aí, desde que outra pessoa não tenha uma resistência forte com relação a isso. Sabe um exemplo disso aqui que foi falado? Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro exatamente os personagens, né? Mas sei que teve um personagem que ele chegou para Jesus e falou assim, Jesus, fulano de tal, eu não lembro, não sei se era filha de Jairo, acho que era isso, filha de Jairo, não lembro exatamente. Ele falou assim, ó, tal pessoa está doente, cura ela. Aí Jesus falou assim, tá, onde que é? Vamos lá. Aí a pessoa foi e falou assim, não, você não precisa ir lá, basta um pensamento. Basta um pensamento, basta você falar que ela está curada, que ela vai ser. E aí Jesus falou, olha, nunca vi uma fé do tamanho da desse homem. E aí Jesus falou e ela realmente foi curada. O que quer dizer isso? A oração hoje é ciência, sabe? A oração sempre foi uma coisa religiosa ou mística. Hoje tem ciência da oração, tem ciência que estuda a oração. Então, a oração, sim, é válida, desde que seja feita da forma correta. Qual que é a forma correta da oração? Mesmo que seja para outra pessoa, está tudo bem com tal pessoa. Está tudo bem. Do mesmo jeito que se a gente fosse orar por nós, seria está tudo bem comigo? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu sou amado, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu quiser orar para outra pessoa, o princípio é exatamente o mesmo. Eu sinto a pessoa de uma determinada forma, eu agradeço por a pessoa ter saúde e assim por diante. Como eu disse, desde que a pessoa não tenha uma resistência forte com relação àquilo. Por quê? Se, por exemplo, eu faço uma oração para uma pessoa com relação à saúde, mas aquela pessoa, por exemplo, ela repete o tempo inteiro que ela está doente, que ela vai morrer, que isso e aquilo, a consciência da pessoa em função dela é mais forte do que uma exterior. Então, se ela criar resistência, não vai ter jeito. Mas se a pessoa não tiver resistência, isso vai acontecer. Se você quiser entender melhor sobre isso, eu sugiro que você estude sobre um homem que chamava Joel Goldsmith. Joel Goldsmith. Ele tem um livro, por exemplo, que chama A Arte de Curar por Espírito. A Arte de Curar pelo Espírito. Esse Joel Goldsmith, acredito que ele é mais ou menos da época do Joseph Murphy, e ele era o quê? Ele era um curador espiritual. A pessoa ligava para ele, falava, Joseph, não Joseph, né? Qual que é o nome, gente? Eu acabei de falar o nome. Joel, tal pessoa está doente. Ele fala, não, fala para ela ficar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Eu já estou sentindo que ela está boa. E na consciência dele, ele via a pessoa boa, logo a pessoa se curava. Se você quer saber mais sobre isso também, estude sobre Ho'oponopono. Você vai ver como que lá as pessoas, usando palavras, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, tendo um sentimento ali de que estava tudo bem, várias pessoas foram curadas. Tá? Se você quiser se aprofundar nisso, faça esses estudos que eu estou te sugerindo. O que você pode... Beleza? E o último trecho que eu quero conversar com vocês aqui hoje, liberando a ação cinética da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células em um de seus órgãos. As células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tomados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidos em meu corpo. Em um mês, ela teve uma cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo.
Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de dormir. Aí respondeu ela: uma vez seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que, olha só, eu até grifei essa parte. Notem também que, ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome à sua doença. Ela nunca se referia pelo nome à sua doença. Vou só voltar aqui de novo para o que ela falava. Olha. Todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidos em meu corpo. Ela não falava, o câncer, estou sendo curada do câncer. Ela não falava isso. É altamente recomendável que deixe de falar em suas doenças ou lhes dê um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torne-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei de sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma, como a coisa que eu mais temia. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu, se não me engano, é em Jó. Sature a mente com as grandes verdades da vida e caminhe pela frente, iluminado pela luz do amor. Então, nesse trecho final, o que a gente pode tirar de lição principal? Não fale dos problemas. Nem fale para outros e nem no seu processo de reprogramação mental, né, na técnica que você for utilizar, não fale do problema em si. Como ela falava aqui, né? Por exemplo, eu quero sair da dívida. Você vai falar de dívida? Não. Na frase, né, que a maioria das pessoas que me acompanham conhecem, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente no utilizador da minha vida. Essa frase é do Joseph Murphy, é de um livro, né, que é o Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. Então a pessoa está ali com dificuldade, vamos supor, estou com dificuldade em comprar comida, estou com dificuldade das dívidas. Você vai pedir dinheiro para comprar comida? Você vai pedir dinheiro para pagar as dívidas? Não, tira o problema. Tira o problema. Agradeça pela solução. Agradeça pela solução. Se você pegar essa frase, né, Deus satisfaz, é o exemplo. É o exemplo. E aqui, dessa pessoa com câncer, é um exemplo também nesse sentido. Beleza? Gente, é isso sobre a nossa conversa aqui de hoje. Espero que tenha feito sentido aqui para vocês. Lá no grupo do Telegram, vou disponibilizar aqui o resumo, tá? O resumo desse capítulo são 10 pontos principais desse capítulo. Vai estar lá no grupo do Telegram. Como que você faz para entrar? Clicando no link que está aqui abaixo do vídeo. Você que estiver no Instagram, quiser acessar esse link, vai lá no YouTube e pega lá na descrição do vídeo. Só ver alguns comentários de vocês aqui. Isso, a Maria falou, esse milagre que você citou foi do servo centurião. Exatamente, centurião. Exatamente, Maria, muito obrigado aí pela contribuição. Beleza. Gente, fico muito feliz que vocês estejam curtindo, né, esse tipo de conteúdo. Como eu disse aqui para vocês no começo, quando a gente começou aqui, esse livro foi o principal livro, o livro que fez uma mudança completa e extraordinária na minha vida. Se eu pudesse indicar seria esse. Você que está acompanhando, é claro, não basta só você ter o conhecimento, é preciso você aplicar, você ter
as ferramentas para aplicar e tudo mais, isso é necessário. Mas só de você estar tendo esse conhecimento aqui, eu tenho certeza, se você aplicar, não tem como a sua vida continuar sendo a mesma. Não tem como. Se você mudar a qualidade da sua fala, dos seus pensamentos, do que você vê, do que você ouve, não tem como a sua vida não ser diferente. Esse é o princípio que a gente está conversando aqui desde o início desse capítulo. Beleza? E amanhã, às 3 horas da tarde, amanhã eu não vou ter encontro online assim como tive hoje, então às 3 horas da tarde a gente vai estar junto para conversar aqui no capítulo 6, técnicas práticas de cura mental. Deixa eu só ver aqui se esse capítulo 6... Ah, exatamente. Gente, esse capítulo é muito bacana, muito mesmo. Ele é até mais grandinho. Ele vai mostrar várias técnicas. Então, boa parte de vocês conhece a técnica das afirmações, que é a principal, uma das mais conhecidas, mas ele vai citar aqui várias técnicas de reprogramação mental. Capítulo 6, bem interessante, amanhã às 3 horas a gente está aqui. Beleza? É isso, forte abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.